Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Profissão 4.0, podcast que te conecta com as profissões do futuro, te faz entender como trabalhar com elas. E antes de começar, queria agradecer a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Hortolândia por apoiarem esse projeto. Um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc e sem esse projeto, sem esse incentivo, isso tudo não estaria acontecendo. Então, muito obrigado, Secretaria, muito obrigado, Prefeitura e muito obrigado, Lei Aldir Blanc. Vamos lá, vamos começar. Eu tô aqui com um cara que ele é especialista numa profissão de futuro. Essa profissão basicamente é o seguinte: você tá lá no seu Instagram, né? Imagina você no Instagram, de repente vai em patrocinado de algo que você quer muito. Aí você fala, nossa, isso aqui é uma mágica. Você vai lá no Google e digita o que você quer, de repente você vai na sua rede social e ele aparece lá também. Você fica falando, caraca, como é que tá me perseguindo esses produtos, esses serviços? Essa profissão tem um nome e se chama gestor de tráfego pago. E eu tô com um especialista aqui, o Luke Soares, e ele vai contar um pouquinho para nós como que isso acontece, né? Qual é a mágica que ele faz. Então, Luke, a palavra é toda sua. Muito obrigado pelo convite. Prazerzão vir aqui falar dessa área tão promissora. E eu prometo dar o meu máximo aqui hoje para entregar o melhor conteúdo aí para você. Que isso, Luke, a gente que agradece, né, a sua presença hoje, mas assim, cara, eu tô vendo que você tá todo no estilo aí, me fala o porquê disso, né? O porquê você veio todo estiloso assim? Você acha que o visual, ele influencia no que você vai pensar sobre mim? Você que tá assistindo aí vai influenciar o que você pensa sobre mim quando eu vou falar sobre esse assunto que é tão hypado hoje na internet, assim, principalmente porque a gente fala muito de dinheiro. Então, se eu viesse, sei lá, com um visual largado, digamos assim, a grosso modo, com uma camiseta bem florida, da praia, falando sobre dinheiro, falando sobre essa profissão do futuro, o que você acha que impactaria mais falando desse assunto? Ah, com certeza do jeito que você tá hoje, porque o moda praia talvez não ia gerar tanta autoridade, né, sobre o que a gente vai falar hoje. Exatamente, tipo você, eu vejo que você tá bem vestido hoje aqui, apresentando esse podcast maravilhoso aqui, com conteúdos ótimos pra você aí também. Então, visual realmente é algo que influencia, então você tem que dar aquela moralzinha ali antes de você sair pra qualquer tipo de evento ali, independente do que seja, sair sempre bem vestido ali. É a questão do posicionamento, né, que a gente vai falar um pouquinho também, que é tudo que engloba na sua profissão hoje. Ter um belo posicionamento, saber fazer de fato o que você faz e saber vender o que você faz, né? Exatamente, aí não é apenas visual de roupa, não. Ter uma barbinha bem feita, ter um cabelinho ali bem feito na hora, pra você realmente se posicionar da forma que você vai falar sobre aquele determinado assunto, né? Falando em cabelo, eu nem cheguei a ver se meu cabelo tá no style aqui, será que tá? Não, brincadeira. Bom, vamos lá. Antes de começar, a gente saber o que é a sua profissão de fato, né? O que é ser um gestor de tráfego pago, eu quero entender como você começou nisso, né? O que te deu um talo e falou, cara, eu vou fazer isso. Maravilha, na minha vida, isso aqui daria um episódio completo se eu fosse falar 100%, mas você sabe, eu já fui músico vários anos da minha vida, já tive um estúdio de tatuagem e chegou um certo momento que eu precisava evoluir, precisava acontecer alguma coisa de diferente na minha vida. Então, uma certa madrugada ali no celular, rolando no feed, apareceu um anúncio pra mim, marketing digital, e eu gosto de saber das coisas novas, né? Eu gosto de ficar por dentro das inovações ali. Então, eu acabei começando a assistir esse vídeo, fui assistindo. Aquele vídeo foi prendendo a minha atenção. Chegou no final, cliquei num botãozinho lá que me levou para um checkout, onde eu tinha que colocar os dados do meu cartão para comprar um curso. Eu fiquei muito interessado, então eu acabei comprando esse curso, pegando essas informações iniciais sobre o que era marketing digital de fato. Então foi ali o meu início. Isso aí foi mais ou menos em 2017, finalzinho de 2017, início de 2018. Então foi ali que eu comecei realmente a ir para esse lado digital e saindo um pouco mais do lado musical ali. Então você basicamente saiu da parte artística de música e veio para a parte artística do digital. Eu saí dos palcos da música e vim pros palcos digitais, onde a gente realmente faz grana, que é o que vamos falar aqui hoje. Sobre fazer grana, né? Fazer dinheiro, que basicamente deve estar todo mundo assistindo aí, tá interessado, porque o que a gente tá falando hoje aqui é da profissão, né? Profissão 4.0, profissões do futuro. E assim, o que eu vejo que tá em grande ascensão realmente é essa profissão de gestão de tráfego, né? O gestor de tráfego pago. Hoje, pelo que eu entendo, nenhuma empresa pode ficar sem, mas também tem que saber fazer direito, né? Não adianta apertar botões, apenas apertar um botãozinho, o passe de mágica vai acontecer. Então, se a empresa tem isso em mente e contrata serviços de um belo gestor, vai ter belos ganhos. Basicamente, a gestão de tráfego, ela impulsiona qualquer tipo de negócio para que fature mais, para que tenha mais visibilidade, mais posicionamento, autoridade no mercado. Como você consegue me exemplificar, né? O que você falaria para mim, para eu entender como é que funciona tudo isso? Maravilha, falando então de uma forma bem fácil
fácil, imagina que você tem um restaurante, aquele restaurante incrível, pode ter a melhor comida da cidade, mas ninguém passa nele ainda, ninguém passa na frente dele. Se as pessoas ainda não conhecem esse restaurante que tem a melhor comida, como que você vai ter clientes em si? Então eu sou o cara que faz o quê? Que mostra anúncios da sua empresa para a pessoa certa no momento certo. Resumindo mais ainda, eu sou o cara que faz o seu restaurante aparecer para quem realmente vai comprar. Isso vale para qualquer situação, para qualquer tipo de negócio, seja ele uma clínica, anunciando aquela harmonização glútea, corporal, seja uma loja de roupas, até mesmo um curso online. E aqui é como aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, ou como eu gosto de dizer, quem não é visto não vende. Então, basicamente, pelo que eu entendi aqui, né, a grosso modo dizendo, você é o cupido do marketing digital. Se eu tenho uma empresa, um negócio local, eu tenho o meu cliente potencial, você vai lá e flash ele para mim, é isso? Exatamente, só que ao invés de flechas, nós usamos anúncios, segmentação e o seu dinheiro bem investido. Show. E voltando para a parte, né, das empresas aqui. Uma empresa que quer contratar um gestor de tráfego, ela tem que entender que se ela contratando um gestor, tudo vai funcionar? Como é que é isso? Já vai dar um Não. belo faturamento? É o que muitos pensam, né? Que é uma mágica. Tipo assim, coloquei R$10 aqui agora em um anúncio, daqui a pouco vai ter R$100 ali já, vai ter R$500 vindo desses R$10, porque o anúncio é uma mágica, entendeu? Mas não é assim que funciona. Então, é uma ferramenta que leva pessoas para você, mas a gente combina isso com um combo, realmente, entre anúncios, entre funis de venda ali, entre um comercial bem elaborado. O que eu digo quando comercial? O processo de venda em si, né? Você tem que saber vender e não apenas eu fazer um anúncio que vai levar pessoas no seu WhatsApp, a pessoa vai te chamar no WhatsApp e acabou, a pessoa já tá querendo comprar de você. Existe um processo dentro disso ali que você precisa saber, que é um combo perfeito ali, que nós chamamos de funis de venda. Não, perfeito. E foi bom exemplificar isso, por quê? Porque quem está querendo ser gestor de tráfego nesse exato momento precisa alinhar expectativas com a empresa, né? Não é papum, não é mágica. Então a pessoa ela tem que entender que essa profissão é uma bela profissão, mas é uma ferramenta que vai impulsionar as empresas, porém a empresa tem que se ajudar a ser impulsionada também. Exatamente. Certo? Você tem que se posicionar diante ao seu cliente, tem que ter essas expectativas bem esclarecidas, né? Porque depois que o cliente te manda o seu primeiro pagamento ali, ele vai querer o melhor resultado possível e ele vai querer isso urgente. Então você tem que alinhar essas expectativas ali realmente para você não ter dor de cabeça depois, porque o cliente vai ficar no seu pé e você vai querer dar resultado também, mas com as expectativas alinhadas, isso vai acontecer da forma certa e ele vai te agradecer muito depois também. Perfeito, cara. E quais são as principais ferramentas que a gente pode usar a nossa profissão de gestor de tráfego, né? Os famosos anúncios online. Onde a gente pode Onde fazer? eu consigo anunciar, você quer dizer? Exato. Quais são as Cara, ferramentas? as principais hoje são quais? Meta Ads, falando de Instagram e Facebook, além de Google Ads, quando eu falo de pesquisas de busca, né? Tanto no Google quanto vídeos no YouTube, que é do Google também. Além do TikTok Ads, está crescendo muito ali. Então, tipo assim, enfim, existem várias plataformas hoje em dia, cada uma com seu perfil de público ali, né? Que a gente vai criar caminhos ali diferentes para cada uma delas. E aí, o gestor de tráfego ele precisa dominar todas, senão ele vai ficar para trás. Com certeza, tem que se adaptar ao mercado, você tem que se evoluir junto com o mercado, porque senão você vai saber apenas uma, enquanto seu amiguinho ali tá sabendo várias já, e os clientes estão querendo fazer anúncio em várias já hoje em dia, né? Show. Então, E quanto mais ele entende das plataformas, mais potencialmente dinheiro ele pode ganhar mensalmente com os clientes. Ou isso não influencia? influencia, porque quanto mais você sabe fazer, quanto mais funções você consegue mostrar para o seu cliente, de fato, para gerar resultado ali, consequentemente você consegue cobrar mais. Você é um cara que sabe apenas uma, eu sei que 5. Eu sei que com a 5 eu vou conseguir gerar um resultado 5 vezes gigante. maior. Gigante pro meu cliente, 5 vezes maior, enquanto você vai conseguir gerar um resultado ali para ele. Você acha que eu consigo cobrar mais do que você ou não? Com Você acha certeza. que seria justo eu cobrar mais do que você? Com certeza. O meu cliente também vai achar que é justo, porque eu vou gerar um resultado maior para ele, entendeu? Você se empenhou a mais para ter mais conhecimento e, consequentemente, trazer mais resultado. Exatamente isso. E, cara, já falando, né, em ganhos, né, se eu souber mais, eu posso ganhar mais, mas vamos exemplificar esses ganhos aí, né, a galera deve estar sedenta por isso.
Exatamente, O a galera quanto- gosta de números, né? Exatamente. O quanto, né, essa profissão dá dinheiro. Né, vamos ser bem sinceros, ela dá dinheiro ou não dá dinheiro? O quanto ela pode dar dinheiro? Dá dinheiro e muito dinheiro, cara, mas tem que saber que não é um passe de mágica, assim, né? Você tem que saber estudar ali, você tem que saber se empenhar realmente de fato. O profissional ali, iniciante, realmente do zero mesmo, ele consegue iniciar com seus 1.500 a 2.000 por mês ali, e conforme ele vai se empenhando ali, pegando mais clientes em si, ele começa, sei lá, evoluir para 10, 20 mil reais por mês ali. Inclusive, alguns alunos aqui da mentoria da Alcance em si, né, já faturam seus 50, 70 mil reais por mês ali. Então, tipo assim, é só você realmente ali evoluindo no seu ritmo, pegando mais clientes, que com certeza dá dinheiro e muito. Caramba, e como que alguém pode ganhar tanto dinheiro assim? O segredo do gestor é exatamente isso, né? Uma flexibilidade. Ele não precisa ficar com apenas um cliente ali em si. Ele pode fazer vários clientes, consegue otimizar essas campanhas ali, gerar resultado para cada um deles. Então, cada um deles ali, ele conseguiu uma grana a mais ali. Então, ele vai faturando muito mais conforme o tempo ali, sabe? Então vai depender muito de quão bom ele é para trazer resultado para os clientes dele, consequentemente, quão bom ele é em vender o próprio serviço, que é o que a gente está exemplificando aqui. A profissão do futuro não é só saber gestão de tráfego, é saber vender o peixe dele, digamos assim. Tem que saber vender seu peixe, tem que saber gerar resultado, porque não adianta nada também você vender, você conseguir 500 clientes em um mês, sendo que no outro mês você não gerou resultado para nenhum deles quase, e 498 foram embora no próximo mês. Então você achou que você estava rico hoje, mês que vem você descobre que você faliu já, porque você não é um cara que gera resultado, você é um cara que quer apenas números. Você tem que saber evoluir ali, estudar realmente como que eu posso gerar resultado. Você tem que gerar resultado pro seu cliente. Um bom gestor de tráfego, uma boa agência de tráfego, é aquele que fideliza o seu cliente, né? Tem que fidelizar seu cliente, consegue fechar um contrato anual ali, e com o resultado ele vai querer fechar mais um ano, e mais um ano, e mais um ano, e você consegue depois aumentar seus valores, e consequentemente usar essa prova social de outros clientes para fechar mais clientes para você. Você acaba faturando muito mais, daqui a pouco tá com uma agência maior, com equipe maior, enfim, aí você começa a evoluir e falar de um outro assunto já. Olha, você falou aí de 10, 20, 30, 50 mil, e agora de evoluir, né? Ah, dá para evoluir uma agência, equipe e tal, mas o quanto um gestor de tráfego, né, no conforto da casa dele, consegue fazer, tendo o computador, tendo a internet e conseguindo vender o peixe dele? Qual é o máximo, assim? Tem algum máximo ou não? Você consegue iniciar com o que eu falei, né, entre 1.500 a 2.000, se você é um completo iniciante mesmo, não sabe nada, você vai conseguir iniciar ali com cliente, 2 clientes ali, cobrando o mínimo possível, e evoluindo isso, do conforto da sua casa. Pegou essa experiência um pouquinho ali a mais, pegou mais clientes, você vai saber vender, e sabendo vender, você vai começar a visualizar melhor o jogo, e você vai saber que realmente não é apenas 10 mil reais ali, 20 mil reais. Daqui a pouco você vai estar vendo que é fácil você faturar seus 100 mil, 200 mil, enfim. E assim, teria um mínimo que você aconselha a pessoa cobrar, né, o gestor de tráfego iniciante começar a cobrar, pra gente falar de dados aqui, para o pessoal começar a entender melhor o negócio? Cara, se você é um iniciante total, do zero, você consegue já cobrar seus 500 reais, seus 750 reais ali, pra você saber não tem realmente um valor de fato. fixo. Então, Vai depender. um valor, putz, eu vou cobrar 200 reais. Não, porque às vezes você cobrando 200 reais, seu cliente vai visualizar você também como alguém que não sabe de nada. Então isso aí implica muito também Esse é um em ponto. você fechar cliente ou não. Se o cliente achar que você tá começando agora, ele não vai querer disponibilizar o dinheiro dele pra você gerir, entendeu? Então você tem que passar confiança também. Então se você cobra muito baixo, você não fecha clientes. Se você cobra muito alto, às vezes também você não vai fechar, porque você não tem uma capacidade ainda de persuasão ou provas sociais para complementar seu contrato. Muito Mas bem. de 500 a 750, acho que você consegue perfeitamente ali. Perfeito. Vamos arredondar aí, falar de dados rapidinho, arredondar aí. Se eu tô cobrando 500 reais e tenho 10 clientes, eu já tô faturando 5 mil reais por mês. Agora me diz, quantas pessoas hoje faturam 5 mil reais do conforto de casa? Basicamente difícil. quase nenhuma, né? É difícil. Então esse é o grande poder da profissão de gestor de tráfego, né? Do conforto da sua casa, um bom faturamento que ajuda tanto você quanto sua família, e é demais. Cara, já falamos de dinheiro, porque no final das contas tudo é quanto que eu posso faturar, né? Uma profissão, eu vou me dedicar a ela, eu preciso faturar por ela. Mas trazendo um pouquinho para trás, né? Como que a gente vai começar nessa profissão, né? Se alguém que está ouvindo agora o podcast aqui viu a gente falando de valores, se interessou em querer saber um pouco mais, né? Qual que é o primeiro passo? Quais são os primeiros passos, na verdade, que ele precisa? O básico, entender o essencial ali. E tem muito conteúdo grátis na internet hoje, tanto no YouTube quanto no Google, inclusive até o nosso poderoso ChatGPT ali, onde você consegue
realmente estudar e saber muita coisa ali, otimizada já hoje em dia, né? Antes era um pouco mais complicadinho, você tinha que realmente achar os conteúdos bons no YouTube. Hoje em dia, com as IAs aí, com o ChatGPT e outras, você consegue aprender de forma muito mais otimizada, muito mais rápido, para você conseguir começar nesse mercado já de forma certa, né? Então, aprender o básico ali é o essencial para você e tá muito fácil de descobrir isso aí hoje. Basicamente fazendo a inteligência artificial trabalhar pra gente, né? Não é à toa que gastaram bilhões para criar elas e nada mais justo que a gente usar para o nosso, né, Ao nosso favor, ao com nosso favor, certeza. ao nosso crescimento, Ao digamos invés assim. de você se esforçar 500%, você vai gerar um esforço para IA se esforçar por você e você aprender e, consequentemente, você gerar melhores resultados aí. Principalmente para você iniciar nesse mercado, que é muito bom. Não, perfeito. Então, a gente descobriu aqui que a inteligência artificial vai nos auxiliar nessa profissão, que é a gestão de tráfego aí, o gestor de tráfego pago. Quais inteligências artificiais você usa hoje que te auxiliam, né, no trabalho? Tem algumas específicas ou você usa diversas? Cara, eu utilizo várias hoje na minha agência, nós utilizamos diversas, porque existem funções, né, hoje em dia que você consegue otimizar. Tipo assim, um exemplo, utilizamos muito o ChatGPT para o quê? Para escrever os nossos scripts de conversão de vídeo, ou seja, fechei um cliente hoje, o que ele precisa fazer para anunciar? Precisa de vídeos bons, falando da forma correta, ou seja, uma forma que eu vou falar que vai convencer o cliente que ela precisa do meu serviço em si, do que eu tô divulgando. Então o ChatGPT me ajuda nisso hoje em dia, sabendo escrever, sabendo falar da forma certa ali, criando scripts, né, com o famoso copyright. Utilizamos também IAs para otimizar nossos vídeos em si, tanto de edição quanto de clones, que hoje em dia você consegue fazer também para otimizar certos pontos do seu serviço ali. Diversas formas a gente consegue utilizar hoje as IAs para automatizar também processos que são repetitivos dentro da equipe em si, para a gente conseguir se esforçar um pouco menos, gerar mais resultado com isso, enfim. Então, basicamente, a IA é um braço, né? Um braço da gestão de Não tráfego. só um, como vários braços, né? Vários braços, não só da gestão de tráfego também, como de basicamente todos os negócios aí que a gente pode utilizá-las. E falando ainda como começar, né? A gente precisa entender alguns erros. Então, a gente entende que você, né? Com a expertise que você já tem, né? A longa data de profissão que você já tem, você já cometeu diversos erros. Com certeza. E aí, quais são esses erros iniciais aí que a pessoa que está assistindo aqui hoje pode evitar, né? Pontua alguns erros aí para elas, né, desviarem o caminho, já começando, dando o passo certo e Cara, o fazendo que eu mais acontecer. vejo iniciante errando hoje em dia, querendo gastar muita grana, muito dinheiro já ali, sem saber o que ele tá fazendo. Então, você vai gastar, sei lá, seus 500, R$ 1.000 ali do seu cliente, basicamente, né? Sem saber o que você tá fazendo. Então, ele vai querer resposta sobre o que aconteceu, você não vai saber nem responder isso. Então, o iniciante, ele erra muito nisso, de querer colocar muito dinheiro em algo que ele não sabe ainda, ou seja, ele não sabe se aquele anúncio, se aquele vídeo vai ser bom, se o público que ele colocou é o público certo, se a região ali, ele colocou uma região certa, se ele não colocou alguma função a mais sem querer ali, que tá acontecendo muito hoje em dia. Então, colocar grana alta sem saber o que você tá fazendo. Então, o que eu recomendo é o quê? Coloca uma graninha ali primeiro, vai sabendo os primeiros resultados, vê se tá dando certo, vê o que tá dando errado, errar rápido para acertar rápido, daqui a pouco você sabendo que funciona, você escala, aumenta esse investimento e aí sim você começa a gerar mais resultados. Show, então a gente falou aqui que é uma bela profissão muito rentável, mas também tem que tomar muito Tem que cuidado. tomar cuidado, você tá gerindo o dinheiro de outra pessoa, né? E isso aí é uma responsabilidade muito grande, então você não pode apenas clicar um botão ali e esperar uma mágica acontecer sem você analisar nada. E é aquilo que a gente faz, né? Grandes contratos, grandes responsabilidades. Então não adianta fazer de qualquer jeito que vai dar ruim. Então tem que estudar muito bem. Falando agora, ainda, né, de como começar, além da parte técnica, de ter que realmente estudar, ter que realmente entender o que está fazendo para não fazer errado, para não dar ruim para o cliente. O que mais um gestor de tráfego ele precisa saber para ser muito bom como gestor de tráfego? Cara, a palavra pra isso eu acho que é a visão de jogo, né? E o que é essa visão de jogo? Aquele feeling, né? Você ter aquele feeling, você não ser apenas um apertador de botões, né? Eu não quero que você se veja como um apertador de botões, que você sabe apenas sobre a ferramenta. Você tem que ter essa visão de jogo. O que é essa visão de jogo? Você tem que ser proativo, ou seja, querer saber sobre as outras áreas do marketing digital em si, saber sobre o comportamento humano, saber falar de uma forma persuasiva, né? Saber um pouco então sobre copyright, que é essa arte de escrever e falar persuasivamente, né? De uma forma que convença as pessoas a fazer o que você tá instigando elas, né?
né? Ou seja, oferecendo o seu serviço, ó, seu produto em si. Além disso também, que engloba muito a questão de funis de vendas, né? Então você ter essa proatividade de saber um pouco mais de cada parte ali do marketing digital, que não é apenas apertar um botãozinho, colocar um dinheiro e achar que a mágica vai acontecer. Então, se não tiver feeling, nada acontece. A pessoa, né, tem que ter essa proatividade, esse feeling de realmente entender tudo que tá acontecendo e ir pra cima. Com certeza. E, cara, o nosso tempo é muito curto para conseguir debater tudo isso, né? Para conseguir exemplificar como começar, onde começar, o que fazer, o que não fazer. E, de fato, todo mundo que estiver interessado vai querer, né, te acompanhar, querer saber mais, querer conversar contigo em algum lugar. Então, onde as pessoas podem te encontrar? Beleza, basicamente lá no Instagram você pode me seguir, @LuxSoares, com 2U, vai ficar aqui embaixo pra você. Lá eu compartilho, cara, minha rotina de agência, minha rotina de escritório, né, compartilho insights ali, que às vezes um insightzinho pode ser a mudança, né, essa virada de chave aí na sua vida, sobre alguma função em si no seu dia a dia que vai conseguir otimizar pra você também. Então lá eu compartilho esses conteúdos, a minha rotina diária também, resultados, né, que pode te motivar, né, a conseguir querer essa evolução também na sua vida, né? Então basta me seguir no Instagram lá. Maravilha, Lux. Agradeço muito, tá, pela sua presença hoje, por todo esse ensinamento aí. Espero que tenha agregado, né, em todo mundo. Espero que existam vários curiosos, assim como você mencionou, né, que vai sair daqui, vai procurar, porque querendo ou não, cara, a gestão de tráfego, ela é uma profissão do futuro que já tem algum tempo, porém está em grande ascensão, né? E isso nunca vai mudar, porque toda empresa precisa de marketing. Não só de marketing, mas tudo isso que a gente conversou. Posicionamento, processo de venda, processo de captação de clientes, que é o gestor de tráfego. Lembra do que eu falei lá no início? Quem não é visto, não é lembrado, mas quem não é visto não vende. Quem então, não é visto não vende. Quem não tá na internet, infelizmente, vai ficar para trás. Então, trabalho você vai ter sempre, sendo gestor de tráfego. Agora, será que as empresas vão querer te contratar? Isso só depende da própria pessoa, né? Do próprio gestor. Exatamente. Então, para finalizar, cara, novamente, muito obrigado, né? Por ter participado aqui com a gente. Espero te encontrar num próximo episódio para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre a gestão, sobre inteligência artificial e tudo isso que engloba, né, o seu cenário atual de trabalho. Vamos fazer a galera ganhar dinheiro de fato aqui com a internet, cara. É isso. Muito importante. Perfeito. Então é isso. E para vocês que estão assistindo, muito obrigado por estar assistindo até agora também. E mais uma vez, um agradecimento especial à Secretaria de Cultura e à Prefeitura de Hortolândia, né, por impulsionar esse projeto, que é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, onde, né, se esse projeto não existisse, isso aqui agora não estaria acontecendo e esse conhecimento passado para você talvez seria mais difícil da gente conseguir fazer. Então, muito obrigado aí a todos os envolvidos e até o próximo episódio. Até mais.